Existia classe que tu pegava da sala lá e botava lá dentro. A cadeira tu tirava da sala e botava lá dentro para te poder ter alguma coisa para sentar lá, tomar um chimarrão. Tu tinha que buscar porque não tinha estrutura, né? Como é que a gente venceu isso? Tudo criando alguma relação com a própria reitoria, mais até com a direção da faculdade, né? Na época, a Unisc, que é uma grande universidade, mas ela era muito hierarquizada. E era muito difícil do estudante chegar no reitor. Né? Era uma coisa assim, para falar com o reitor era uma coisa de outro mundo. Né? E até por causa da questão do CACO, a gente conseguiu abrir essa porta com o reitor conseguia, na medida do possível, nos auxiliar em alguma estrutura bem mais fácil. Até às vezes a própria direção tinha medo de fazer isso, e nós conseguimos fazer de alguma forma com o reitor, nos ajudou bem mais, até às vezes, do que a própria direção. Então a questão da estrutura foi a primeira coisa, depois é tu começar a criar a prática do que é o centro acadêmico, né? A gente já deixou encaminhado para ter a Semana Acadêmica de Comunicação, não sei se tem ainda, mas na época funcionava muito bem. Até pouco tempo eu tinha as camisetas da primeira e da segunda Semana Acadêmica de Comunicação, né? Da segunda eu sei que eu tenho, a primeira eu não tenho certeza, né? Que foi um negócio muito legal, tu trazia pessoas de todo o país para falar de comunicação uma semana inteira, que era um diferencial, nem todos os outros cursos da faculdade conseguiam fazer isso, né? Mas muito assim, questão de brigar pela qualidade de ensino, óbvio, né? Aquele pouco que faltava, porque a Unisc é uma universidade que tem uma qualidade de ensino boa, né? E também buscar as demandas ali da nossa gurizada. Consegui envolver bastante o pessoal nisso. É que da primeira turma, vou dizer assim que 90% já trabalhavam. Eles vieram procurar na universidade o que eles precisavam, só, para complementar o seu dia a dia. Da primeira turma. A segunda já era uma porcentagem mais baixa, mas também bastante gente no mercado. Que hoje a gente tem orgulho de ver a Cristina Galiza, né? Ela é da minha turma, da segunda, sabe? E era batendo caixa, né, gente? Saiu de Cachoeira super cedo, eu vinha de Rio Pardo, né? A gente se esforçava para estar aqui. Curso caro, não tinha as bolsas que hoje tem, não tinha esses incentivos do governo, né? Eu paguei minha faculdade vendendo lingerie e pijamas aqui nos corredores, né, da universidade. E era proibido, tinha que esconder, não era muito fácil a coisa, né? E eu me lembro assim das meninas assim, pô, essa cadeira não vale a pena o que eu tô pagando. Nós considerávamos, era bem interessante, nós fazíamos o cálculo de quanto custava a hora aula. E se valia a pena ou não. Porque a maioria já trabalhava, então sabia o suor, o valor daquele dinheiro ali. E quando nós tínhamos 2 colegas que a gente teve assim, que ficavam no barzinho, queria matar a aula, nós íamos buscar. Sabe? Pô, tu não sabe quanto é que teu pai tá pagando, se não é tu que paga, né? Então a gente fez uma turma bem bacana, até tem 2 lá que iniciaram conosco que não se formaram, que era desses que iam pro barzinho. Que a gente conseguia tirar algumas vezes, mas nem sempre, né? E eu acho que foi bem unido, bem unido. Tanto é que eu sou da segunda turma e sou padrinho de filhos de gente da primeira turma, porque a gente fez um laço de amizade, né? E a gente lutava junto. A gente lutava junto, assim, pelo CACO, pelo desenvolvimento do curso, trazer professores bons, palestras boas, laboratórios bons, né? E o pessoal se esforçava um pouco para colaborar. Às vezes nós atrasávamos o ônibus, a gente ia lá e avisava, assim, vai atrasar um pouquinho, né? Bem, em relação aos principais desafios da gestão do CACO, na época, entre 2000 e 2001, a gente tinha principalmente a questão de tornar os centros acadêmicos, na época, pessoas jurídicas. Então, essa era uma discussão que vinha de muito tempo na universidade. Se falava muito entre qual é a diferença entre centro acadêmico e diretório acadêmico, porque até hoje a gente tem essas nomenclaturas de forma diferente. Então, o que a gente mais fez naquela época, que era uma motivação principal da gestão? Era juntar toda a documentação que a gente tinha sobre o centro acadêmico. Então, criamos uma ata de fundação, reunimos todos os documentos históricos num único lugar e, a partir disso, a ideia era partir para um próximo passo, que seria a constituição em pessoa jurídica. Nesse sentido, não era só o Centro Acadêmico de Comunicação que estava buscando isso. A gente tinha o Diretório Acadêmico do Direito também, que buscava isso, e que tinha uma atuação muito forte dentro do próprio DCE na época. Mas, infelizmente, essa foi uma discussão que acabou não avançando. O que eu acredito que, digamos assim, foi uma coisa que a gente deixou de fazer
e se a gente pudesse voltar naquele tempo, talvez seria o que a gente buscaria de novo. Porque, na verdade, é muito importante que os movimentos estudantis dentro das universidades, eles se constituam também como, não só como espaços de algumas pessoas, mas como espaços coletivos. E isso passa também por uma normatização dos centros acadêmicos e principalmente pela constituição desse espaço como sendo um espaço coletivo da universidade e não de alguns que buscam, através do movimento, seja aspirações pessoais ou que não vão ter continuidade depois. Eu acho que principalmente no sentido de continuidade, porque fazendo um resgate, inclusive, eu lembro que houve alguns alunos, né, que trouxeram essa ideia de trazer o CACO, de reativar, foi amplamente apoiado pela coordenação do curso. Eu lembro que houve um movimento nesse sentido de apoio, mas ter essa continuidade, tanto que eu mesma estive em 2009 e logo depois eu me afastei, assim, em função dos compromissos que se tem no dia. O fato de não morar em Santa Cruz também em algum momento atrapalha, então eu não lembro desse grupo ter uma continuidade muito grande. Eu fiquei na Unisc até 2011 e talvez seja uma falha de memória, mas eu não me lembro de haver essa continuidade. Então eu fico, inclusive, feliz que o CACO, né, tenha continuado, que tenham tido novos mandatos, novas gestões, mas o nosso especificamente teve essa dificuldade de unidade entre as pessoas, talvez, e de persistência em continuar o trabalho. No CACO, naquela época do CACO, as principais reivindicações eram quanto à estruturação do curso. O curso ainda era novo, o curso de comunicação social começou, se não me engano, em 1994, né, e ainda era um curso recente, né, aquela questão do crédito diferenciado, né, para pagamento exatamente dos equipamentos que a gente utilizava nos laboratórios, enfim. E a nossa pauta principal sempre foi essa, né? Então, de desenvolvimento, de aplicação de recursos, né? A cobrança de uma apresentação, né? do que estava ingressando de recursos, onde é que estavam sendo gastos, enfim, o investimento na qualificação dos professores também era uma pauta permanente, eu acho que até hoje, do movimento estudantil, né? E era isso, né? A estruturação do curso em si. Na verdade, não era uma cobrança, mas era mais uma contribuição nossa para o desenvolvimento do curso, eu acho, né? Esse pedido, indicação de investimentos, né? Seja em equipamentos ou na formação, no aprimoramento da formação dos próprios professores, né? O movimento estudantil, né, ele surgiu em função de cobranças, de mais investimento no ensino. A gente tinha uma bandeira lá no movimento estudantil da Unisc que o ensino não se discute, não, né? A qualidade do ensino não se discute, o ensino tem que ser bom. Essa era uma das nossas bandeiras lá e que nós levávamos para as reuniões de colegiados, enfim, dentro do movimento estudantil, para o aprimoramento, para o melhoramento das condições de ensino na Unisc, seja no curso de comunicação ou em qualquer um outro, né? Então, o investimento no aperfeiçoamento dos professores, né, na estrutura da universidade, nos laboratórios, na pesquisa e também na extensão, evidentemente, né, o investimento, a aproximação da academia das coisas que acontecem na rua e das pessoas que estão na rua. Então essa sempre foi a nossa bandeira, né? O ensino, a qualidade do ensino não se discute, o ensino tem que ser bom e esse ensino, aquilo que vem do ensino, o conhecimento que é produzido dentro da universidade, precisa ser levado a toda a comunidade, enfim, distribuída e multiplicada na sociedade. O principal desafio, eu acredito, de qualquer gestão que se tenha no centro acadêmico é isso, assim, conseguir instigar a participação dos alunos. Porque a grande maioria acaba pensando que o centro acadêmico ele toma as decisões sozinho. Então, tipo assim, o que o centro acadêmico decidir, ok, se eu gostar eu faço ou não faço. Só que daí também vem aquela reclamação, né, de tipo, não tem nenhuma novidade, não tem... Então, a gente tentou, durante todo o processo, sempre instigar esse pensamento, lançar ideias. Tanto que a gestão que está hoje,
Acredito que, pelo que eu consigo acompanhar na internet, aproveitou muitas das nossas ideias e melhorou elas, inclusive, né? E, claro, vem com ideias novas também. Então, acredito que o principal objetivo da gestão foi esse, instigar, realmente assim, plantar a sementinha para que a gente pudesse sentir um centro acadêmico renovado, ativo e operante.